Bom dia, pessoal. Meu nome é Soraya Félix. Eu estou aqui com a Mariela, com a Poli Pompei e com a Mariela Parolini. Nós temos o projeto Por Elas, que é um projeto de desenvolvimento feminino e que é um tema que está muito em voga, está muito na pauta hoje. É uma pauta, na verdade, mundial. Nós temos acompanhado muitas notícias em revistas, em sites, em televisão, e imagino que, assim como nós, vocês também devem estar vendo muito esse tema a todo momento e todas as formas de abordagem. Hoje nós estamos aqui para falar, além de empoderamento feminino, além de desenvolvimento feminino, nós estamos aqui para falar da importância da mulher no mercado corporativo, da importância do papel da mulher na empresa, nas associações e na pauta realmente de liderança dentro de uma empresa de sucesso. Em 2010, a ONU criou a ONU Mulheres, não é isso, meninas? Isso. A ONU Mulher foi criada em 2010 com o início realmente de um empoderamento feminino que é importante e que é recorrente em todos os assuntos. A ONU criou o Pacto Global para Empoderamento Feminino, que são 7 diretrizes que tanto os países quanto as multinacionais precisam cumprir. São 7 diretrizes que realmente norteiam o caminho para que os países tenham igualdade de gênero e para que também as empresas tenham essa igualdade de gênero. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar hoje. Poli, quer concluir? Hoje a gente vai falar também sobre inteligência feminina, né? Isso! E como essa complementaridade entre homens e mulheres é importante para esse mercado atual, porque a gente precisa crescer junto. Exato, nós vamos trazer alguns dados importantes para que você entenda realmente a importância dessa pauta. E muito além da mulher no mercado de trabalho, nós vamos falar também da mulher na vida pessoal, porque é importante reconhecer e entender que o nosso trabalho é um trabalho 360 graus. Nós somos mães, mulheres profissionais, esposas, e nós temos realmente que entender como fazer realmente um casamento entre todos os papéis que a gente tem na vida e principalmente como transmitir isso de uma maneira que nós queremos e que nós precisamos, não é isso, Mariela? Como a comunicação entra nisso? Exatamente, até porque hoje se fala tanto em sororidade. Você já ouviu falar dessa palavra? Pois é. As mulheres se ajudando, as mulheres se levantando, e como que elas têm comunicado umas com as outras, como tem sido a comunicação no seu universo, seja pessoal, profissional, para que elas realmente se ajudem. Vamos falar também um pouquinho de sororidade aí. Isso. Para abrirmos, então, para começarmos o nosso tema e a nossa manhã, nós vamos começar falando de desenvolvimento feminino na parte pessoal. E aí nós trazemos a Poli Pompei, nossa Master Coach em Relacionamento e Desenvolvimento Feminino, e ela vai tratar um pouco desse tema com a gente, não é isso, Poli? Isso. Eu vou entrar um pouquinho com vocês hoje para falar que o empoderamento está muito em voga, né? A gente tem ouvido muito falar em empoderamento feminino. Mas tão importante quanto empoderar mulheres, né, para o mercado de trabalho é a gente falar um pouquinho do empoderamento que vem de dentro. É a mulher olhar para dentro de si. É um desenvolvimento pessoal em que a gente se complementa aí, tanto exercendo o nosso papel profissional, quanto aqueles vários papéis que a gente exerce na nossa casa, né? Isso. Mulher, então, a gente é mãe, é esposa, é amiga, é filha, né? E é profissional. Só que fazer a separação e exercer, né, esses papéis com maestria demanda muito da mulher. E a gente passa a se cobrar, a ser sempre mais, a atender um padrão que vai muito além, às vezes, do que a gente está disposta a pagar, né, está disposta a fazer. E dentro desse contexto dos papéis que cada mulher exerce, a gente está falando também de autoestima, né, como que isso impacta na nossa vida. A gente tem aí um movimento muito grande das redes sociais acontecendo, em que a gente vê que a felicidade ela vai além do filtro, né? Então, a gente tem muita questão do Facebook, do Instagram, em que as pessoas postam a todo momento uma felicidade maquiada, e a gente, quando não filtra e não entende muito bem esse universo que está acontecendo, a gente fica querendo atender um padrão que é falso, que ele não é verdadeiro. E a gente se cobra, se fere a todo instante, e quando a gente se percebe, a gente fala, poxa, eu estou vivendo uma vida que não é minha, eu estou vivendo um papel que não é meu. E como que eu faço para retomar o controle da minha vida? Como que eu faço para resgatar a minha essência enquanto mulher? Como que eu faço para me empoderar e voltar aí para o meu mercado de trabalho, para ser uma pessoa dentro da minha família melhor?
Nesse contexto, quando a gente fala de sororidade, como a Mariela colocou aqui muito bem, são mulheres que se apoiam, são mulheres que se ajudam, né, a engrandecer, a enaltecer umas às outras. E o que a gente tem visto muito é um movimento de mulheres mesmo se apoiando para a gente quebrar um pouquinho daquele paradigma de mulher competia com mulher. Então, hoje, não só as mulheres, quanto os homens, né, nessa complementariedade, tá fazendo essa busca da gente se apoiar o tempo todo, da gente se resgatar, e é uma questão dessa autoestima elevada. Porque quando a gente tem uma questão de baixa estima, né, a gente tem aí uma frase bacana do Maxwell Maltz, que ele fala que baixa autoestima é a gente dirigir aí a vida com o freio de mão puxado, a gente acaba se estagnando, a gente acaba se prejudicando no caminho. E essa retomada do controle, ela é fundamental, tanto para o nosso desenvolvimento pessoal, quanto também para a gente poder fazer uma gestão melhor das nossas emoções. Se a gente tem uma baixa autoestima, que é quando a gente tem uma avaliação de como a gente olha para dentro de si, que a gente se cobra o tempo todo, se questiona, se coloca aquém, se diminui, a gente está simplesmente contribuindo para um movimento contrário, né? Que é um movimento que vai totalmente contra o que a gente quer, que é crescer, quer se desenvolver, quer ser um melhor ser humano, quer ser uma mulher mais preparada dentro do mercado de trabalho. E nesse contexto todo, a gente precisa dos homens nos apoiando, de outras mulheres nos apoiando, e assim a gente se sentir mais preparada mesmo dentro do mercado de trabalho, né? Quando a gente fala dos papéis e da inteligência feminina, né, a gente tem aí uma inteligência feminina que é uma inteligência colaborativa. E dentro desse contexto, dessa colaboração, desse empoderamento todo, a gente se vê perdendo isso. Muito recentemente, a gente tem dados de que as mulheres começam a ter uma depressão fortíssima, uma baixa autoestima, uma cobrança excessiva, e que, para o mercado, quando a gente vai se colocar no mercado, a gente vive com um personagem de casca, né? Nós temos vários personagens que a gente veste ao longo aí da nossa jornada. De uma forma positiva, né, Polly? De uma forma positiva. Porque a gente tem que vestir realmente um personagem em que eu estou no meu ambiente profissional, eu sou ali a profissional. Quando eu estou na minha casa, eu sou a pessoa da família, eu sou a mãe, eu sou a esposa. E a gente, quando não separa muito bem esses papéis, a gente acaba conflitando. E esse conflito faz com que a gente se perca na caminhada. E o sofrimento é grande, né? O sofrimento é grande, a gente se cobra o tempo todo, a gente se fere, é o chicotinho comendo, né? A gente começa a se na gente punir mesma, né? Na gente mesma o tempo todo. E quando a gente vê uma outra, a gente fala assim, poxa, nossa, fulana é tão bem resolvida, né? Uma mulher que a gente se compara, que a gente se inspira, e a gente fica se colocando a nossa régua muito acima. Então, para chegar naquele padrão de de pertencer àquele grupo que a gente julga que ser o grupo ideal, a gente acaba deixando de ser a gente perde a identidade. E quando a gente fala de perder a identidade, a gente precisa olhar para dentro, se resgatar, saber em que momento que a gente se encontra. Muitas das vezes, quando a gente vê que está muito difícil, a gente precisa pedir ajuda, né? Temos aí profissionais psicólogos, psiquiatras e grupos de mulheres, coaches hoje também, que se apoiam para a gente poder fazer um resgate mesmo do verdadeiro empoderamento, que acontece de dentro para fora. Por Elas trata muito disso, né? Nós tratamos muito desse tema, né? Sim, dentro do Por Elas, a gente reúne profissionais de diversas áreas, né? Para a gente poder fazer esse resgate e essa questão de engrandecer realmente a mulher, da gente conseguir resgatar nossa inteligência feminina e colocar de uma forma que engrandeça, que enalteça, que a gente consiga exercer realmente o nosso papel sem deixar de ser quem a gente é, sem deixar de assumir um outro papel, uma outra personalidade que não a nossa, porque cada ser humano é único, né? E exercer essa unicidade é que faz a gente ser grande. E aí entram os nossos valores essenciais, né, Polly? Como que, se nós entendermos quem nós somos e tivermos esses valores essenciais cada vez mais fortalecidos, e isso entrar na nossa vida como sendo realmente um propósito. Então, eu tenho que entender o meu propósito, eu tenho que entender os meus valores essenciais, aquelas crenças que me limitam, aquelas crenças que me possibilitam. Como isso vai fazer a diferença? Aqui, nós estamos tratando de universo feminino, mas isso se trata do ser humano, geral, né? De uma forma geral. E quando a gente fala nesse universo, como é do ser humano em geral, né? O que a gente vê hoje também acontecendo é que quando a gente fala de empoderamento feminino,
Muitas das vezes as pessoas acham que só as mulheres que estão se apoiando e que é uma luta sexista, que é uma separação entre homens e mulheres, quando na verdade é totalmente o contrário. Existe aí uma complementariedade, existe aí um apoio entre homens e mulheres para que os dois cresçam juntos. Só assim que dá certo. Só assim que dá certo. O que o homem tem dentro da inteligência masculina é diferente do que a mulher tem. E quando há essa complementariedade, a gente se enaltece, a gente cresce e faz com que a nossa vida seja mais fácil, seja plena e que a gente possa realmente exercer o nosso papel em plenitude e saber fazer essa separação. E o que a gente deixa, né, de dica aí é para que a gente invista cada vez mais em desenvolvimento pessoal. Porque acontece muito da gente investir no desenvolvimento profissional e acaba esquecendo o nosso desenvolvimento pessoal de lado. Quanto, na verdade, hoje, quem investe em autoconhecimento está se preparando para exercer qualquer papel com plenitude durante a vida. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de resgate de autoestima, fala de se conhecer, de saber exercer os seus valores, o seu potencial, os seus pontos fortes, com maestria em total potencialidade. E também aceitar os pontos fracos, os pontos de desenvolvimento também, que todas nós temos, né? Que todas as pessoas têm, não é isso? Quando a gente fala de aceitação, a gente vem já para a valorização, né? A valorização como ser humano. Aceitar que a gente erra, aceitar que a gente não é perfeito, que os nossos defeitos fazem parte da pessoa que eu sou e conviver com isso, encontrar o valor dentro da vulnerabilidade é o que faz a gente ser grande, é o que faz a gente conseguir exercer de forma positiva, né? Todos os papéis, com maestria, tudo que a gente faz. Uma vez eu escrevi uma historinha, que essa história ainda está guardada, que era quase uma autoanálise, né? E eu me chamava de mãe polvo, porque parecia que eu tinha tantos braços, foi logo que a minha segunda filha nasceu. E em quantos momentos a gente não age assim? Exato. Como uma mãe polvo, cheia de tentáculos. Na historinha eu coloquei que cada tentáculo tinha um coração na ponta, porque esse é o nosso diferencial, né? Mas quantas vezes nós deixamos de fazer uma coisa que poderia ter uma excelência, porque a gente quer fazer muitas ao mesmo tempo. Então, por isso, nós temos que nos conhecer mesmo, para saber aqui eu preciso aprimorar. Não, aqui está bacana. E a gente acha, Mariela, que dá conta de tudo, né? E que tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber os nossos limites. Saber que dizer o sim para tudo, né? O filho vem com um problema, a gente quer assumir, o esposo vem com um problema, a gente quer assumir, o problema do trabalho a gente tem que assumir também. Mas, na verdade, não. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que exercer o papel ali sabendo até onde a gente pode ir sem se ferir, porque a gente acaba se anulando para viver a vida do outro, né? E isso é um problema muito grande. É aí que a gente se perde, é aí que acarreta em várias situações, tanto da baixa estima, quanto da depressão, quanto do estresse. E a gente querendo ser boa em tudo, a gente acaba não sendo boa em nada, né? Ou em muito pouco, quando a gente poderia ser mais. É verdade. E a gente traz muito bem dentro do Por Elas, é isso, né? A gente saber como que a mulher pode fazer esse resgate, como que a gente vai poder apoiar você a se desenvolver, como que a gente vai construir aí um caminho de sucesso, um caminho extraordinário, exercendo com maestria a excelência que tem dentro do ser mulher, né? O ser em plenitude, que é o feminino. Então, a gente não pode perder isso. Dentro das inteligências, a gente vê que dentro daquela mulher lá atrás, na década de 60, a mulher ela era a mulher mesmo, criada para ser aquela dona de casa, que cuidava do filho, do marido, a gente não tinha voz. E nessa busca por ter voz, que é um direito nosso, né, que a gente quer exercer, quer ser reconhecida, a gente acabou exercendo demais a inteligência masculina em desequilíbrio, né? E tudo em desequilíbrio é ruim. E quando a gente vem trazer essa inteligência masculina, exercendo essa inteligência de objetividade, de lógica, muito... De busca de resultados. De busca de resultado, a gente esqueceu que o grande potencial está dentro de exercer a inteligência feminina, que é o que os homens hoje estão exercendo, que é essa inteligência colaborativa, que é essa inteligência que tem o poder da liderança, que traz um conjunto de pessoas para dentro de si, que a gente age pela inspiração. E se a gente puder até falar um pouquinho, quando começou esse trabalho falando o que é liderança e o que é chefia, o quanto do que é realmente ser líder, que é você fortalecer com que os outros cresçam, vem do feminino. Vem do feminino. Exatamente. Antes, a questão do masculino vinha muito pela chefia, né? Pois não? Vamos lá? Pergunta aqui. A Hélida Cândido, obrigado, Hélida, pela sua participação. Lá de Coronel Fabriciano, ela pergunta: Poli, como equilibrar a eficiência no trabalho
o ser bem-sucedida na carreira profissional e manter relacionamentos saudáveis com a família, amigos e outros? Muito boa pergunta. Hélida, obrigada aí pela sua pergunta. Para que você consiga exercer, é como eu falei, a gente tem que conhecer primeiramente quais são os limites do papel que a gente está exercendo. Quando a gente fala de ser uma profissional bem-sucedida no trabalho, ser uma profissional reconhecida e de sucesso, né, a gente tem que estar integralmente voltada para aquele papel que a gente está exercendo. A gente tem que saber o que o meu trabalho exige de mim, o que eu preciso fazer para ser uma profissional bem-sucedida. E de forma que eu me entregue 100% nisso, sem prejudicar o meu papel na vida pessoal, sem prejudicar aquela pessoa, a esposa, a mãe, a irmã, a filha que eu tenho que ser dentro de casa. Eu costumo dizer que a gente veste uma armadura todos os dias. Quando eu saio para trabalhar, eu visto a armadura da Super Poli, que é aquela que tem que atuar no trabalho com maestria e entregando 100% do conteúdo que o trabalho me exige. Quando eu chego em casa, eu tiro a armadura já na porta da minha casa. E ali eu sou a Poli mãe, a Poli esposa, a Poli filha, e que eu tenho que me entregar. Então, a gente tem que ter um autoconhecimento. Quando você se conhece bem, você sabe como você vai se entregar sendo 100% e exercendo potencialidades diferentes. Nós temos competências diferentes. Não necessariamente quando eu sou uma excelente profissional, na minha casa eu sou uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente filha. Né? Mas eu tenho que saber o quê? Equilibrar, trazer o que cada papel tem de melhor e fazer uma complementaridade. E tem até, posso complementar, que eu acho um ponto muito importante. Muitas vezes nós queremos ser perfeitas em tudo. A mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. E é isso que causa a maior dor e nos limita muito. Então, tem um momento certo para cada coisa. Um momento em que você vai investir mais nos filhos, porque seus filhos estão precisando mais de você naquele momento. Um momento que, a minha relação com meu esposo, com meu parceiro, com minha parceira, não está indo tão bem. Isso vale para homens e mulheres. Então, eu preciso dar uma atenção. Eu preciso policiar mais, eu preciso cuidar mais daquela relação. E em outros momentos, a sua carreira profissional é importante e você vai precisar colocar em segundo plano outros papéis da sua vida. Então, essa parceria, essa colaboração com a família, essa colaboração no trabalho é importante para que você entenda que nunca vai ser 100% em tudo e que está tudo certo, não tem erro. Se neste momento, o seu momento é o profissional, é se dedicar, é buscar aquela promoção tão esperada, é buscar realmente uma progressão na carreira, a sua família, ela tem que estar preparada para entender, mas mais do que a sua família, é você que tem que estar preparada para entender que em algum momento você pode não estar lá para socorrer o seu filho, mas que você vai ter uma pessoa preparada para fazer isso por você, que você não precisa estar presente 100% do tempo. Então, isso faz diferença, né, Poli? Quando a gente aceita isso, não é, Mariela? Quando a gente transita... Pode falar aí, Maria. Fica à vontade, depois eu me lembrei que é porque a gente estava falando disso antes da nossa conferência começar, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava falando justamente disso, da responsabilidade que a mulher tem muitas vezes dentro da família, de levar o filho para a escola, de saber quem vai buscar, eu vou viajar, então quem vai buscar meu filho, como vai funcionar a rotina sem mim. Não era isso que a gente estava falando? É exatamente esse ponto a pergunta da Hélida. Mas quantas vezes a gente também vai buscar, assim, eu tenho que estar naquele... Parece que nós queremos ser múltiplas, onipresentes. Exato. E nós temos que entender que naquele momento eu estou ali. Porque, às vezes, nós temos umas dificuldades de que, naquele momento, eu trago dos outros momentos para aquele. E aí é onde nós temos que nos policiar mais. Aquele momento, por exemplo, nós estamos aqui agora nessa videoconferência, nos preparamos para ela. Tem um monte de coisa acontecendo lá fora. Vamos cuidar delas quando sairmos daqui. Mas o que acontece muitas vezes? Eu estou aqui, mas de corpo presente. A minha mente está pensando no filho não sei o quê, na aula de não sei o quê, na próxima reunião. Então, esteja inteira naquele momento no que você estiver fazendo. E como as meninas já disseram, é óbvio que não seremos 100% em tudo. A gente tem que se permitir isso. Que sejamos a melhor que pudermos. Exato. Que usemos as ferramentas que temos para progredir, para prosperar sempre. Mas a gente sabe que tem aquilo que nós somos muito boas ou muito bons. E aquelas outras áreas que nós vamos ter que pedir ajuda, que nós vamos ter que maximizar, que amplificar num determinado momento. É isso. É exercer o poder do agora, né, Mariela? Estava na minha cabeça exatamente isso. É o poder do agora. É É você estar presente 100%. E como a Soraya havia dito, quando a gente transita bem entre os nossos papéis,
há um apoio, né? A família É. apoia para que você seja uma profissional e te dá uma estrutura para que você seja uma profissional melhor, bem-sucedida, como você falou, e de sucesso. Agora tem o poder da escolha também, né? Assim como o poder Do agora tem o poder da escolha. A escolha é sua, é você que tem que decidir o caminho que você quer seguir e qual papel que você vai exercer naquele momento, não é isso? Eu tenho alguns dados aqui que eu trouxe anotados, que eu falei que eu não posso esquecer de compartilhar isso com vocês, que são dados mundiais sobre mulheres. Hoje, o PIB mundial seria de 28 trilhões se nós tivéssemos mulheres, se tivéssemos igualdade de gêneros, mulheres em cargo de liderança tanto quanto homens. 28 trilhões, a gente está falando de aumentar o PIB mundial em 1/3 do que ele é hoje. 1/3 para os empresários que estão nos assistindo, para as empresárias que estão nos assistindo, é como se o faturamento da sua empresa tivesse potencial de aumentar 1/3 se você tivesse igualdade de gêneros dentro da empresa. Esses dados são dados mundiais, são dados da ONU. Nós temos também, esse aqui, nós temos hoje no Brasil 50% das mulheres com idade economicamente ativa não estão no mercado de trabalho. Ou seja, é isso mesmo, 50% das mulheres hoje não exercem nenhuma atividade remunerada. Olha o poder de mão de obra qualificada que muitas vezes não está no mercado e que poderia estar agregando no resultado da sua empresa, da empresa do parceiro, no mercado, na sociedade de uma forma em geral. Só um parêntese, quantas empresas perceberam isso? E aquelas empresas que teoricamente são consideradas com funções masculinas, por exemplo, na engenharia civil, e como elas têm empregado a mão de obra feminina. Exato. E isso faz a diferença, nos detalhes. Nas multinacionais, hoje, Mariela, existem cotas, literalmente metas específicas de cargos femininos dentro da empresa. Porque eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, Poli, sobre o que você já entrou, sobre o modelo mental feminino e masculino, que são as diferenças, as inteligências femininas e masculinas que se complementam. Mas olha um outro dado muito forte. 62% das pessoas que se formam hoje na faculdade são mulheres. 62% das graduações são femininas e 60% dos mestrados também são femininos. Então, nós temos hoje uma mão de obra muito qualificada e que está travando a carreira, porque hoje a gente tem a mulher chegando até 51% dos cargos de liderança média, que é supervisão, coordenação, ainda são de mulheres. Mas quando a gente vai para um cargo de gerente, um cargo de maior responsabilidade nas empresas, essa situação se inverte e o número de mulheres reduz muito nesses cargos. O que será que acontece? Porque quando a gente vê a bandeira que se levanta sobre mais espaço para a mulher no mercado de trabalho, e aí a gente fala de uma bandeira um pouco mais feminista, a gente vê muita gente levantando bandeira de que as empresas precisam abrir esse espaço. Dentro do Por Elas, nós trabalhamos a mulher. Será que a mulher está preparada para ocupar esse espaço que está sendo aberto ou que ela está pleiteando? Esse que é o grande ponto, não é, Poli? Não é, Mariela? É o feminino, é como eu me vejo. Porque nós trabalhamos com isso já há muitos anos e nós vemos muitas mulheres falando, não, eu não quero ser promovida porque eu vou ter que abrir mão da minha família. É um exemplo clássico que a gente escuta muito. E, na verdade, é uma mentira cultural de que a gente precisa abrir mão de tudo para exercer um papel só. E não é. Eu falo por mim, falo pelas minhas duas parceiras que estão aqui, que são mulheres de negócio também, que nós temos carreira profissional, mas nós também temos vida pessoal. Então, a mídia, durante muitos anos, a mídia, a cultura que nós fomos criadas, impôs isso muito pra gente. Quem já viu filme americano, comédia, onde a mulher bem-sucedida, das duas uma, ou ela é extremamente desorganizada na vida pessoal, ou ela sozinha, ela não consegue cuidar dos filhos, ou ela é aquela mulher bem-sucedida, mas mal amada, digamos assim, né? Severa, rígida, que não se relaciona com ninguém. Ou então você pega uma Margaret Thatcher na Dama de Ferro, que é considerada a Dama de Ferro, pela maneira como ela teve que lidar pelo com nome. Tudo isso. Se fosse um homem no mesmo cargo dela, ele seria ovacionado. Mas ela é mulher, então ela é mais dura do que o normal. Então, como que a mídia retratou isso há muitos anos? Felizmente, a gente vê movimentos hoje em Hollywood, na Europa, que
contestam muito essa posição do mercado em relação à mulher. E um parênteses aqui, desculpa te cortar, mas nas associações comerciais, como nós vemos mulheres assumindo as presidências? Perfeito. Cada vez mais mulheres têm assumido as presidências, as associações comerciais cada vez mais criando seus conselhos das mulheres, e como isso impacta de uma forma positiva no funcionamento da associação. E sabe por que isso? Ah, Ciro, ótimo. tem pergunta? Oi, Ciro. Temos mais uma pergunta aqui. A Graziele de Coronel Fabriciano, ela pergunta: como se organizar para montar uma equipe para nos dar suporte e fazer com que consigamos dar um salto na nossa carreira? E quais os profissionais precisamos para nos direcionar? Pergunta super pertinente, porque eu segui carreira corporativa durante muitos anos, praticamente 20 anos em multinacionais. E esse é um tema muito relevante, porque para que eu seja promovida ou para que a minha empresa cresça, eu preciso realmente, estou falando para o Ciro, mas eu tenho que falar para a câmera, né? Eu tenho que fazer realmente com que as pessoas que estão comigo, os meus parceiros, as minhas parceiras, estejam preparadas para assumir mais responsabilidades. Isso vem através, inicialmente, do autoconhecimento, que a Poli trouxe muito bem. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mas isso vem também de muito treinamento, muita preparação e muita técnica. Hoje tem técnica para tudo. Se você quer, por exemplo, gerar mais empatia dentro da sua equipe, existem técnicas específicas para isso. Preciso desenvolver mais mulheres, ou preciso ter pessoas mais proativas, ou preciso gerar um sentimento de equipe, ou preciso que a minha equipe entregue mais resultado. De acordo com seu objetivo, existem técnicas específicas que nós trabalhamos para isso. Isso eu falo de aqui dentro de casa, falando do projeto Por Elas, mas isso eu falo de profissionais de mercado. Profissionais específicos para trabalhar dentro da sua empresa, você pode ter duas opções: dentro da sua empresa, um RH treinado e preparado para isso, ou buscar parceiros fora que prestam consultorias, mentorias, coaching e treinamento para que façam uma intervenção com você junto com sua equipe. Dentro do Por Elas, nós mapeamos todo o perfil da empresa, todo o potencial que o gestor ou a gestora se interessa, para que a gente monte um projeto que seja personalizado, específico para o seu objetivo. E a equipe mais diversificada possível, né, Soraya? Porque a gente precisa de perfis diferentes para que haja aí realmente um enriquecimento do conteúdo que vai ser entregado. Quando a gente fala de perfis diferentes, a gente está falando de neurociência, que é uma das bases de estudo que nós trabalhamos muito. A neurociência hoje já comprova tudo que a gente sabia a vida inteira, que homens são diferentes de mulheres. Teve um livro há muitos anos, né, que fez muito sucesso, Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E esse livro, ele tem muito de neurociência, porque ele explica realmente as diferenças femininas e masculinas. Os homens, eles são naturalmente mais focados, mais objetivos, mais claros, mais concisos, eles buscam mais resultado, o foco deles no resultado é mais claro que nós. A Poli trouxe isso, que muitas vezes nós queremos imitar esse estilo masculino. Mas a mulher hoje, ela é realmente mais colaborativa, por isso temos muitas nas associações se destacando tanto e fazendo carreira dentro das associações, e literalmente, incríveis, né, nas associações. Além disso, porque as diretorias normalmente elas são heterogêneas, óbvio. Exato. E como é rico o crescimento que tem. Quando há mulheres e homens na liderança da instituição, como isso faz crescer? Porque há habilidades diferentes, há maneiras de se comunicar diferente, há visões diferentes sobre o mesmo prisma. Mapa não é território. Exato. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. E como isso faz crescer. Todo mundo sai ganhando. O associativismo sai ganhando com tudo isso. Exato. As empresas saem ganhando. Imaginem uma empresa onde nós temos uma parte dos gestores homens, uma parte das gestoras mulheres, onde as mulheres são mais do relacionamento, mais da integração, mais da participação. A mulher tem um diferencial muito forte, que é visão de longo prazo. E isso para as empresas faz muita diferença. Quem é mãe sabe muito bem que eu sei que a gente, quando vê um filho
filho correndo o risco de tomar um tombo, a gente prevê esse tombo antes. E o homem, o pai, muitas vezes a criança cai e ele, nossa, não percebi. Isso, a neurociência explica, são diferenças cerebrais. A mulher tem essa habilidade, quando isso vai para dentro da empresa, às vezes um resultado que seria de entrega de curtíssimo prazo, é aquela mulher que vai conseguir falar, opa, se nós fizermos isso, teremos o resultado agora, mas daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 5, isso pode nos prejudicar lá na frente. 360, que né? empresa que pode se privilegiar de ter uma coisa dessa, e mais do que isso, ambos se respeitando. Porque hoje acontece muito de um apontar o dedo para o outro, a mulher é assim, o homem é assado. É melhor assim, é pior assim. O meu não jeito existe é o isso. certo. Não existe jeito certo, existe realmente complementariedade para potencializar resultado. É isso. Exatamente. Quer complementar? Não, eu queria falar era exatamente a esse respeito, a questão de, muitas vezes a gente fica procurando o que é o certo e o que é errado, quem está fazendo melhor. Se houver complementariedade, não vai existir o certo e o errado, vai existir forças que se unem e que isso vai levar a um resultado muito potencializado, que é isso que todos nós queremos. E nós temos muito, muito orgulho desse projeto, porque a gente trata realmente de questões da mulher para que ela possa se libertar dessas amarras, como a Poli diz, para que ela possa ser realmente a mulher na essência que ela é, sem buscar ser Mulher Maravilha, sabe esse estereótipo da mulher perfeita? Não existe. Existe uma síndrome dentro da psicologia que é muito forte mundialmente, que está ganhando muita relevância nos últimos anos, que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor nós chamamos de a síndrome da impostora, porque ela comete muito mais mulheres do que homens. A síndrome da impostora, você sente naquele momento em que você está num papel que você não se sente totalmente preparada para estar nele. Por exemplo, quando você faz um bom trabalho na empresa e alguém te parabeniza e você fala assim, nossa, mas eu não fiz nada. Ou então você fala assim, nossa, mas foi sorte. Nossa, mas tem uma vaga de gerência, mas eu não estou pronta para assumir essa vaga. O homem, ele é menos acometido por isso. Porque se tem uma vaga de gerente, ele está pensando, ele não pensa que ele não está pronto. Ele pensa que ele quer aquela vaga, que ele vai buscar e que ele vai se preparar e que ele vai fazer. Essa ambição masculina dentro das empresas faz muita diferença. E quando a gente diminui essa síndrome da impostora, quando a gente se aceita, afinal de contas, eu estudei pra caramba, eu estou ali, eu posso não estar pronta, porque eu não estou pronta nunca, mas eu posso me preparar mais e eu posso arriscar e ousar mais. Esse é o grande ponto. A gente fica mais relaxada para a conquista, né? Exato. Uma coisa que esse é um diferencial, e como nós estamos dizendo aqui, um aprendendo com o outro o tempo inteiro, há um cargo, a gente fica assim, eu não sei se eu vou. O homem vai, depois ele se prepara. A gente tem que fazer a mesma coisa. E aí eu já, daqui para frente, como eu vou falar da oratória, da comunicação, a mesma coisa. Quantas e quantas vezes a mulher se prepara um projeto, mas eu não vou lá na frente apresentar, não. Tem que falar na reunião? Não. Eu não vou, não. Você vai... E normalmente ela empurra para o homem. E aí quem aparece? Quem está comunicando. E o pior depois, Mariela, ainda é aquela sensação, nossa, mas eu teria feito muito melhor, ou a minha ideia era melhor mata. E tal. Gente, ousar mais. Só conquista quem está usando. E não se iluda. Vai dar errado algumas vezes. Vai quebrar a cabeça. Vai sim. Mas faz parte da vida. É só assim que a gente evolui. E eu gosto muito de uma coisa que eu vejo nas startups. Elas falam em pivotar. As startups, elas se planejam, fazem o seu MVP, elas vão validar a ideia delas. E o tempo inteiro, se não me engano, a palavra é isso mesmo, pivotar. Me desculpem se eu estiver falando besteira aqui. Pode só fazer uma observação? Explica o que é startup, porque tem muita gente nos assistindo e que não deve saber bem o conceito. As startups são essas empresas que crescem de uma forma planejada, começam pequenas e que elas vão crescendo na escalabilidade. Elas já se programam para crescer na escalabilidade. A gente, antigamente, achava que toda startup é um aplicativo, ou toda startup é de tecnologia, não. Existe startup para tanta coisa. E existem as startups unicórnio, que são aquelas que chegam ao valor de $1 bilhão. E isso faz uma diferença no mercado e todas elas querem ser isso. Mas quando eu falo, me desculpem de novo se eu estiver errando a palavra, mas se não me engano é pivotagem sim. Eles se permitem errar. E isso eu acho fantástico no processo de aceleração de startups. Exato. Porque elas fazem o seguinte, eu tenho que chegar ali, mas se não deu certo eu volto. Aprendo com aquilo e depois eu vou de novo.
E elas se permitem fazer isso. Aí eu vejo um dos grandes diferenciais de como as startups têm crescido Exato. e abarcando, tomando conta de um mercado que às vezes poderia ser de uma empresa tradicional, não só pelas ideias novas que eles têm, mas por se permitir errar. Nossa, e posso até complementar, Polly, porque me ocorreu uma coisa interessante. Nós temos um curso que é a Jornada Empreendedora, onde a gente fala isso muito com nossas alunas, que é justamente no modelo antigo, quando eu ia abrir uma empresa, eu fazia um plano de negócios de 80 páginas e mapeava cenário de 3 anos. Hoje, as startups, elas aprendem fazendo e errando. Então, no Quase um design máximo, um thinking, Canvas, no máximo, um Canvas com resumo da operação para 2, 3 meses e é teste. É como se fosse trocar um pneu do carro andando, literalmente. Eles aprenderam essa tecnologia, essa expertise de fazer com que o negócio gire no dia a dia e, na prática, o cenário de mercado hoje mudou muito. O cenário de mercado hoje nos exige esse dinamismo e essa praticidade, essa velocidade, não é isso? E como que a gente faz isso dentro da área da comunicação, então? Como, além de ser uma mulher empoderada, uma mulher bem desenvolvida, uma mulher que está buscando espaço dentro da corporação, como que as mulheres podem fazer isso para demonstrar, Mariela, de maneira mais assertiva? Porque aí a sua área, dentro da comunicação, como que uma mulher pode se posicionar dentro da empresa, dentro do mercado, dentro do cenário, para chegar onde ela quer realmente? Brilhar de fato. Porque quando a gente comunica, a gente se coloca no holofote. Às vezes, nós temos medo desse holofote. Nós queremos esse holofote, mas muitas vezes nós temos medo dele. Então, a primeira coisa, aceite o holofote para você. A sua autoestima, o seu conhecimento de mercado, e você vai estar no holofote. Aproveite toda oportunidade que você tiver para falar, seja numa reunião na empresa, na associação comercial, seja numa reunião que vai acontecer na sua família, se posicione. Muitas vezes, as nossas ideias são sensacionais, mas nós não organizamos ou não temos a coragem de expor. E aí vale lembrar de uma coisa, expor ideia não significa quem vai falar mais alto. Muitas vezes nós vemos reuniões onde tem muitas mulheres e, por incrível que pareça, os homens não conseguem chegar perto, mas não por machismo. É porque o tom de voz está tão alto. Começa uma competição sonora em um tom tão exagerado que nem entre elas há comunicação. A comunicação, ela parte do princípio que eu me organizei para falar, o responsável pela comunicação é o comunicador, mas ela só vai acontecer se o outro me compreender. Então, eu tenho que ter uma escuta. Eu vou me comunicar, eu vou passar a minha informação, mas eu tenho que saber escutar. E aí eu brinco, eu falo assim, que nessa hora da comunicação, o escutar não é apenas ouvir. Eu vou enxergar a pessoa de uma forma diferente. Como que a gente vai aprender o feminino e o masculino? O feminino é excelente para análise e síntese. E isso na comunicação faz uma diferença enorme. Só que a gente tem que entender que na comunicação, às vezes na análise e síntese, eu acabo fazendo leitura mental. E quando eu faço uma leitura mental, o que é uma leitura mental? Olhei vocês duas aqui, e ela está com a mão assim, ela está com a mão assada, ela vestiu assim, vestiu assado. Eu já faço um pré-julgamento, eu fiz uma leitura mental do que está acontecendo com elas. Isso é extremamente prejudicial. Eu tenho que olhar, entender e saber dialogar com isso, entrar em rapport, né? Eu gosto. Exatamente. O rapport é fundamental. O que é o rapport? Você entrar em sintonia com a pessoa. Como que eu vou entrar em rapport? Eu entro pelo meu corpo, eu entro pela minha modulação de voz, eu entro até pela respiração. É fácil entrar em rapport quando tem 2 ou 3 pessoas aqui. Eu estava prestando atenção, enquanto nós conversávamos, a mão da gente estava igual, o pé estava igual, né? Porque a gente está em rapport em função do trabalho que a gente tem feito. Mas e se o rapport ele é necessário num grupo? Por exemplo, você vai apresentar numa reunião uma ideia sua. Você vai palestrar para um grupo de empresários algo que você quer, ou você vai buscar investidores. Então, você busca um inimigo comum, um objetivo comum. Isso faz com que você entre em rapport com essas pessoas. Quando antes a mulher assumia um cargo de liderança, ela também assumia, e nós já começamos a falar um pouco a esse respeito, posturas mais masculinas, porque o mercado exigia isso. Então, você reparava que era uma mulher que tinha uma fala mais rápida, uma fala que tinha poucos alongamentos de vogais, é uma fala mais quase que em blocos, é uma fala que
não permitia muito que o outro intervisse, é uma fala onde ela se posicionava, e até a roupa. Você via que eram os terninhos. Lembra de uma época em que a gente usava gravata? Sim, Eu lembro que teve uma época em que a gente usava gravata. Hoje a gente não usa gravata, mas usa lenço, que é quase a substituição. Né? É bacana esse tipo de roupa? Sim, gente. Como é lindo um tailleur. É sensacional. É lindo um tailleur, então, assim, de uma... Alinhado, né? Dependendo de onde vem, assim, nossa, quero. Mas a grande questão, eu preciso disso para comunicar a minha liderança? Não. A minha liderança ela vai ser comunicada pelas habilidades que eu tenho. As mulheres, via de regra, não vamos generalizar aqui, mas via de regra, elas buscam relacionamentos nas suas comunicações. Os homens buscam resultados. Então, se você observar duas mulheres que acabaram de se conhecer, ou dois homens que acabaram de se conhecer, eles quase que estão fazendo negócios. As mulheres ficam sabendo até da vida, aonde que mora. Toda a intimidade. Né? É. O que é bom e o que é ruim? Depende. Então, nós temos que equilibrar isso. Em que momento o relacionamento favorece, em que momento a busca de resultado favorece. A objetividade, em determinados momentos, a objetividade exacerbada, perde nos detalhes. E, igual eu gosto de falar, a gente não peca no grande, muitas vezes, porque a gente não vai tropeçar em montanhas, a gente vai tropeçar em pedrinhas, e as pedrinhas são detalhes que a gente tem ao longo do caminho. Então, se ficar alguma coisa para comunicação, aproveite toda a oportunidade que você tiver para se comunicar. Se posicione. Aceite holofote para você. Porque, às vezes, a gente quer ser valorizada, mas não quer holofote. A gente só quer ficar no backstage, a gente só quer ficar nos bastidores. Se conheça. A importância do autoconhecimento, que a Polly já falou a esse respeito, a Soraya também. O autoconhecimento faz com que você enxergue que tipo de comunicação você tem exercido. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu tenho uma ideia brilhante. Aquela ideia é minha, eu preparei aquele projeto. Eu chego com tanto medo. Ah, não, Mariela falou que eu tenho que me expor. Eu chego com tanto medo que o meu corpo, ele trava. Eu vou falar rápido demais, eu não olho para ninguém. A minha comunicação se perdeu. A comunicação, num todo, ela é feita 7% pelas palavras que eu comunico, 38% pelas variações vocais que eu faço e 55% pelo meu corpo. A maneira como eu me visto, a maneira como eu me posiciono. Imagina se nós estivéssemos falando a mesma coisa aqui, eu não olhasse para vocês, eu ficasse com um olhar perdido e eu tivesse essa postura aqui. Não gera a mesma credibilidade, não dá o mesmo impacto. Então, quando eu for comunicar, eu tenho que organizar aquilo que eu vou falar. Eu gosto de lembrar que nós fazemos sempre, a maneira como eu gosto é aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, esse aonde eu estou e aonde eu quero chegar, a minha introdução e a minha conclusão de fala. Se eu sei o caminho, eu sei quais as partes que eu tenho que fazer para chegar nesse caminhar. Como que vai ser esse meu caminhar. E aí eu vou dividir em 3 ou 4 partes. Se eu acostumar a fazer isso, eu vou fazer isso numa reunião, numa palestra, em qualquer apresentação que eu tiver. Fiz isso, escolhi as minhas palavras, a gente ainda estava brincando. Não decore e não leve TP, porque a gente só leva os conceitos. A gente só coloca os itens que a gente tem que falar ali. No máximo uma colinha na mão aqui para não correr o risco. Mas tem dados, né? Exatamente. Porque tem dados e a gente vai se perder com relação a isso. É isso. E a gente não tem que guardar tudo na cabeça, não, né? A gente não falou o tempo inteiro que a gente não é super mulher? Para que eu tenho que guardar os números? É isso. Tem uma coisa que eu quero te fazer uma pergunta, que está muito nesse tema, que eu vejo muitas reclamações, tanto de homens quanto de mulheres, que as mulheres são prolixas. Já ouviram isso? Tem alguém aí nos assistindo que se sente prolixa? Tem técnica para isso, Mari? Acho que é exatamente isso que você está falando, cabe, né? Que esse caminho não pode ser muito longo, não é? O que acontece muitas vezes, e vem essa prolixidade? Eu quero falar sobre a gravação de um programa. Vamos supor que eu queira fazer um programa e eu quero falar a respeito daquele programa. Aí eu começo a falar do programa, eu começo a falar da minha vida pessoal, eu começo a falar da minha vida profissional, eu começo a falar de onde vai acontecer o programa, quando eu tinha que ter a objetividade de eu quero
fazer esse programa por causa disso, disso e disso, porque esse programa vai ser bom para isso, isso e isso. Acabou. Então, o que acontece muitas vezes com a prolixidade é não saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar até na fala. Vale A ensaiar conversa antes? solta, né? E Vale como? ensaiar antes para quem está começando a trabalhar isso? Até hoje eu faço isso. Toda vez que eu tenho um workshop para fazer, toda vez que eu tenho uma palestra para ministrar, eu sempre faço o meu onde estou, onde eu quero chegar e os meus passos. A partir daquilo eu faço os meus slides, ou eu pego a minha colinha só com os meus itens. Porque se é um item, um assunto que eu domino muito, eu só tenho que organizar o meu pensamento. O que acontece muitas vezes é que eu não me organizo. Não vou falar aquela palavra não, né? Sou Ótima. boa, sou muito boa. Ótima. Né? E aí eu chego com a cara e a coragem. Eu não tenho um alinhamento do que eu vou falar. Isso também vale para os homens, né? Isso, Porque exatamente. alguns não são prolixos, mas enchem linguiça, que é uma Exato. maravilha. Então, eu tenho que saber esse caminhar. À medida que eu sei, eu escolhi as palavras, o tema, preparei aquele assunto, aí sim, eu vou preparar a minha voz. Você já imaginou se eu o tempo inteiro falasse desse jeito? Se o tempo inteiro a minha voz fosse dessa mesma maneira, falando o mesmo assunto, mas aí eu conversasse com vocês assim. Ah, Mariela, mas a minha voz, ela é desse jeito. O que eu faço? Então, vai procurar um otorrinolaringologista, vai procurar um fonoaudiólogo especialista em voz, que ele vai ajudar a adequar a sua voz. A voz, eu gosto de dizer que ela é um quadro. A moldura, a gente pode colocar com terapia de voz. Mas a autoterapia também ajuda, porque a partir do momento que você se posiciona, né, você muda o seu interior, a sua voz muda também. Então, você tendo uma voz que passe credibilidade, que passe naturalidade, isso vai fazer muita diferença e vai impactar o outro. Então, eu preparo as palavras, organizo o meu discurso, eu vou olhar para as pessoas e eu preparo a minha voz. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu começo a falar, porque eu tenho que falar aquele tempo, e a minha voz, ela fica num tom só. Eu posso até ter uma voz boa, mas eu fico num tom só. Eu fico parada daquele jeito. Cansa, ninguém vai aguentar isso. Eu tenho que ter uma variação, uma modulação vocal, ênfase no lugar correto, e o meu corpo ele tem que estar de acordo com isso. Antigamente a gente achava que tinha que ficar quase uma Mona Lisa, Sim, né? e ali a gente falava, e ali a gente falava daquele jeito. Hoje já sabemos que o nosso corpo comunica, o corpo fala. Tem um livro antigo, né? Tem, usei na minha exatamente. monografia esse livro. O corpo fala. E aí eu tenho que deixar com que ele fale. Mas se eu puder deixar uma dica, aonde a minha mão vai agir é aqui, ó. Porque toda vez que eu fizer isso aqui, eu estou interferindo no meu canal de comunicação, que é o rosto. O meu rosto, o meu semblante, ele também tem que transmitir o que eu estou falando. No trabalho que eu faço em telejornalismo, é exatamente isso com os repórteres. Tem aquele texto, eles prepararam de uma forma fantástica aquele texto. Mas como que vai ser a narração daquele texto? O seu corpo tem que estar de acordo com aquilo, com as ênfases necessárias. O seu rosto tem que estar de acordo e o seu gesto da mesma maneira. Então, muitas vezes, ele está falando assim, aconteceu um desabamento porque a matéria anterior era feliz. Então, a gente observa isso no telejornalismo, mas isso também serve para qualquer situação. Imagina que você está apresentando um projeto que você considera sensacional. Você sabe que trará um resultado incrível para a associação comercial, para a empresa, seja o que for. Olha, eu quero trazer aqui para vocês esse projeto que eu sei que ele vai ser muito bom. Bom pra caramba, Alguém vai né? comprar? Alguém vai comprar a sua ideia? Boa, Então, se eu conheço que tipo de comunicador eu sou, eu tenho certeza das minhas ideias, da minha organização, eu vou transmitir com o meu corpo. Eu vou transmitir com a minha voz aquilo em que eu realmente acredito. Ai, gente, é sempre uma delícia quando estamos juntas, né? Se deixar, a gente tem papo e conteúdo para muito tempo. E aí eu só queria lembrar de uma coisa que eu comecei falando da sororidade e não levantei isso. Vai lá. Já ouviu falar de sororidade? A sororidade, se a gente puder resumir, é uma forma das mulheres se ajudarem e não Perfeito. competirem. Exatamente. Né? Quantas vezes nós ouvimos dizer assim, mulher não veste para o homem, se veste para outra mulher para poder comparar com ela. A sororidade, ela traz um outro conceito. De você poder falar, nossa, você está tão bonita. Isso. De você gostar,
do crescimento da outra, gostar de ver a outra bem. E aí, o fundamental é a comunicação. Mas que ela não seja falsa. Porque quantas vezes nós falamos, eu vou permanecer olhando para cá para tentar fazer o meu rosto, mas assim, nossa, Soraya, que linda sua roupa. E aí o corpo fala literalmente, Não tem né? coerência, né? Nossa, sensacional o que você está falando. Aí dentro de mim falou assim, que raiva, por que ela fez aquilo? Por que não fui eu que fiz aquilo? Exato. E eu começo com um diálogo interno que, na verdade, eu quero que ela se dane, ao invés de querer que nós cresçamos juntas. E hoje, estamos falando aqui da complementariedade entre homens e mulheres, mas também da sororidade. Mulher se associando a outra mulher para que todas cresçam, para que todas se respeitem, para que todas aprendam umas com as outras. E aí parte de uma comunicação mais eficiente. Mulheres, se atentem a não ficar falando uma em cima da outra. A não ficar fazendo pré-julgamento, né? E não pré-julgamento. Muitas vezes a gente vê uma moça com uma roupa que não é muito adequada ao que eu penso, ao que eu acredito, e eu faço julgamento. Nossa, aquela roupa tá assim, aquela roupa tá assado. Ridícula. Muitas vezes ela é muito mais feliz do que a gente. gente, muito mais bem resolvida do que eu sou, e eu tô perdendo tempo e perdendo energia para falar da pessoa. Óbvio que existe um dress code. É, né? exato. É o código Exato. que a gente vai se vestir naquele lugar. Então, se eu vi uma pessoa que não está adequada, será que eu posso ajudá-la? Exato. Será que eu posso dar um toque nela que essa roupa não está muito adequada àquele contexto? Temos outras Né? opções, além de só julgar e de falar, né? E aqui eu me lembro que, agora não é não, mas também não quero ser interrompida. Para algumas mulheres que levantam, e realmente acontece, de quantas vezes nós queremos nos posicionar e acabamos sendo interrompidas por homens. Mas cá entre nós, quem nos interrompe mais? Homens ou mulheres? E eu concordo, viu, Mariela? Porque me incomoda profundamente quando eu estou concluindo um raciocínio e a pessoa vem e interrompe. Independe se é homem ou se é mulher, é questão de boa educação, não é? Isso é questão de educação. Exatamente. E prova aí que a pessoa não está nem escutando o que você está falando. É, né? Ela exatamente. quer só falar. Ela quer falar. O tempo É a todo. comunicação, né? A escuta que não está tendo. Ela não tem escuta e ela está naquele processo ali já pensando no que ela vai falar. Exato. Ela não está preocupada em te dar verdadeiramente uma resposta. Acontece muitas vezes também de estar conversando, vamos supor, vocês duas estão conversando, é verdade. Eu vou falando em cima da sua fala. Já esperando a deixa para você falar. Né? Deselegante. Se isso quer parecer que você concorda com aquela pessoa, que você está em rapport com ela, em sintonia, reveja, porque isso é deselegante e não é uma comunicação. Em resumo, acho que temos aqui só de conteúdo da Mariela 2 horas fácil para a gente ir compartilhando, mas é isso. Nós temos imenso orgulho de estar aqui compartilhando um pouco desses conhecimentos, dessas técnicas e dessa visão de mundo realmente, que é uma visão que a cada dia mais vocês vão ouvir falar, não é isso, meninas? E se eu posso deixar uma mensagem aqui hoje, né? Se ame, se cuide, se conheça e aceite você do jeitinho que você é. Não se vestindo mais, né, para outra ou para o marido, mas se vestindo para você mesma, se amando do jeito que você é, aceitando sua vulnerabilidade e se empoderando dia após dia. Se vestindo até internamente, né? Internamente, Mais do que é o a vestir roupa. da alma, né? É o vestir da alma, vestir muito da bem. alma. Lindo isso, é o vestir da alma. E o Por Elas, ele acontece por isso. Ele acontece realmente com o objetivo de fazer com que uma centelha, uma faísca se acenda dentro de homens e dentro de mulheres que estão nos assistindo nesse momento especificamente. Se você é mulher, eu tenho certeza que em algum momento aqui você se sentiu conectada ou tocada com alguma das nossas falas. E se você é homem, você tem a oportunidade de ampliar os seus horizontes e olhar realmente para a diversidade como um tema muito além de simples modismo, mas como um tema realmente de produtividade que pode fazer a diferença no seu negócio e nos seus objetivos pessoais. Não é isso, Mariela? Exatamente. As habilidades de comunicação femininas, elas são extremamente valorizadas hoje em dia. Então, que nós respeitemos, aprendamos um com os outros e coloquemos uma coisa na cabeça. O responsável pela comunicação
é o comunicador. Então, aceita o holofote. É bom. Exato. E a Mariela, Pode? A Mariela falou de comunicação feminina. As empresas hoje também buscam muito a liderança feminina. Nós trabalhamos, tanto eu quanto a Poli, numa empresa que ela era essencialmente feminina. E nós tínhamos um cargo lá dentro, onde nós contratávamos pessoas que o cargo era exclusivamente feminino. Ah, era porque a empresa era feminista? Não. Era porque este cargo específico exigia que a pessoa que estivesse ali tivesse várias habilidades ao mesmo tempo, que conseguisse, por exemplo, fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem perder o foco e sem perder a energia. É uma competência extremamente feminina. Então, imagina uma competência dessa no mundo hoje que a gente chama que é um mundo totalmente conectado a tudo o tempo todo e que a gente não tem mais aquela especialidade, aquela função específica, aquele foco. Se eu vou fazer isso, eu só vou fazer isso por 1 hora. Que nada, a gente faz isso, mais aquilo outro. Competências femininas. Será que dentro da sua empresa tem uma função que exige tanta competência assim? E muitas vezes o homem que é mais específico, que é mais especializado, poderia estar numa outra função ou poderiam estar se complementando? Temos várias oportunidades de atuação. O que a gente precisa realmente é abrir horizontes para entender esse novo cenário e esse novo mercado que está surgindo aí. E se você está passando, né, vocês aí que estão nos assistindo, tanto homens quanto mulheres, está passando por um período de transição pessoal, porque eu falo que além da transição da carreira, né, Exato. a gente está falando para empresários. Transição de vida, né? Transição de vida. Tem jeito. Né? Invista no autoconhecimento. Nós trabalhamos, eu e Soraya, a gente vem aí de uma área de mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, e a gente sabe que quando a gente fala que é a pessoa certa no local certo, e a gente trabalha esse contexto do autoconhecimento, das virtudes, trabalhar os pontos fortes, todo mundo tem recurso necessário para ser feliz, para ser pleno. E para ser produtivo e para ser alta performance, não é isso? Faz parte do autoconhecimento. Faz parte do autoconhecimento. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a presença aí, né, das minhas colegas aqui e a audiência de vocês. Obrigada, TV Federal Minas, por esse espaço aqui. Obrigada, Guilherme, Luísa, Ciro. Obrigada, Ricardo. E eu quero agradecer deixando um recado, que nós estamos disponíveis, se quiserem nossos contatos, redes sociais, nós 3 estamos disponíveis, inclusive, para ampliar os horizontes, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho e do projeto Por Elas. Obrigada. Obrigada.